justificativa é exatamente essa que você deu. O Corinthians não é o único que deve. Gente, eu tenho que cuidar da minha casa, eu não tenho que cuidar da casa do vizinho. Mesmo porque tem um time aí da Água Branca que deve pro Juventude há muito tempo e não paga também, né? O problema é do Palmeiras, não é do Corinthians. Estou dizendo, por isso que eu disse, não é só o Corinthians que deve. Então isso virou rotina no futebol. Aqui, então, é errado, é errado. Vender para o Palmeiras porque ele deve para o Juventude? Sim, não, mas é o que eu estou dizendo. Alguém deixa de vender para o Palmeiras porque ele deve para o Juventude? Não, se a lei não sair, deixa. O Fernando, há um tempinho. Pera um pouquinho. Mas um tempinho atrás, vocês não tinham dinheiro para pagar a conta de luz. Não tinha. Mas quem salvou vocês não foi a lei que salvou vocês, né? Quem disse isso em entrevista foi. Quem disse isso em entrevista aqui? De mentalidade. Mas qual é a mentalidade? Só um minutinho. Qual era a mentalidade do Palmeiras há 5 anos atrás? A mesma. Errada! Errada! Mas não estou dizendo que está certo. Eu só estou dizendo o seguinte: isso não é exclusividade do Corinthians. Ok, mas essa justificativa de que não é exclusividade do Corinthians parece que assim, pode continuar fazendo errado porque não somos só nós. Não, mas isso acontece com todo mundo, todo time faz isso. E se continuar, então beleza, o Corinthians, não, tudo bem, peraí. Não, tudo bem, agora deixa eu falar. Se o Corinthians está fazendo errado, outros times estão fazendo errado, todo mundo está fazendo errado, por que só o Corinthians é midiático? De falar, não, é ele que fez errado, não pode falar com o Corinthians. Mas se o Palmeiras fazer errado lá na frente, o Inter fez errado com o Flamengo também, e ele continua sendo a mesma coisa, o que muda? Qual a diferença? Se pingar aqui, pingar ali, não vai pingar lá do outro lado, vai pingar diferente? Muda a visibilidade só. Nós vamos voltar naquela história. Tudo que acontece no Corinthians vira notícia, porque deixa virar notícia. É pela grandeza do clube. Então quer dizer que todos os outros clubes são pequenos. Não são pequenos, são menores. É diferente. Não, desculpa. Na mediação. Não. O Thiago Laffer falou na Globo. Quando não tinha pauta, inventava alguma do Corinthians. Não, você não vai querer me dizer que por causa de grandeza os outros clubes são menores que o Corinthians? Desculpa, onde você está vendo isso? Onde você viu que o Palmeiras deve pro Juventude? Qual mídia que você viu? Na mídia palestrina. Então você não vê em lugar nenhum. Mas então, porque não vaza aí do Corinthians, se morrer um pardal lá, esse pardal vai ter um velório de 15 dias, velho. Porque lá dentro tem gente remando contra e vira tudo bagunça. Mas é só lá, Fernando, é só lá. Mas você falou que só lá que sai notícia. Não, eu tô falando que ele falou que lá a bagunça é só no Corinthians. Ontem você teve não, eu não falei isso. Você já ouviu a turma do Amendoim? As notícias do Corinthians vazam. Você já assistiu o blog da turma do Amendoim? O canal do YouTube da turma do Amendoim? Não, nunca Então assista, depois você vai ver o que acontece dentro do Palmeiras. Não é exclusividade do Corinthians, isso que eu estou dizendo. O Corinthians, as coisas tomam uma proporção maior pela grandeza da torcida que vende. Então, mas do jeito que você está falando, parece que assim, só existe o Corinthians no futebol brasileiro, não, os outros times são no lado negativo só existe o Corinthians. Ultimamente, o Corinthians é o que passa vergonha. Não, mas tudo bem, não estou dizendo que não, mas por quê? Porque dá ibope, dá like. O tamanho da grandeza, está no mesmo patamar. Não sei. Na mídia eu acho que não. Só para encerrar esse assunto, a gente passar para o próximo, o diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, né, que fala? Spindel, ele falou que a recusa foi sobre uma garantia bancária do Corinthians do banco Daicoval. Não faço ideia de Daicoval, existe o banco, é um banco digital. Exatamente, que estaria emprestando, que está emprestado pelo rubro-negro ao Timão até o fim do ano. Ou seja, ele diz aqui também, que esperava receber, o Flamengo esperava receber, se houvesse algum problema, os 8 milhões lá no ano, enfim, que acabou não recebendo, né? E ele disse que o Flamengo não está dificultando nada. Não. Ele está cumprindo o que está no contrato. Sim. O que acontece é que tem outros clubes brasileiros, não quis dizer ele, o Corinthians em si, que tem como prática comprar jogadores emprestados e não cumprir o que está no contrato, né? Ou seja, é uma inversão de valores que não é justa, segundo o dirigente. A gente vai passar para a Bia para falar do Flamengo, né? Que é a pessoa indicada para falar do Flamengo, mas o Flamengo até hoje não resolveu a questão do ninho do urubu.
Tem um monte de família lá que não recebeu nada. Qual a moral do Flamengo para falar alguma coisa? Já resolveu. Não resolveu tudo, não. E o único que não aceitou o valor que o Flamengo propôs, entrou na justiça e conseguiu pela justiça receber o valor que ele queria. É o que eu tô falando. O único que não aceitou o valor foi na justiça e conseguiu receber pela justiça. Então eu queria que você parasse de falar dessa situação. Ah, não existiu lá? Não, existiu e você continua falando que eles não foram pagos, sendo que todos receberam, todas as famílias. E eu posso provar para você que tem família que não recebeu ainda. Mas fala aí. Sobre o Hugo, eu acho que o David já falou tudo. O Corinthians hoje é um time